vamos lá. O que é procrastinação? Primeiro, a procrastinação é o adiamento da ação, é você não ter ação, é você não agir em direção a algo que você quer, a algum objetivo. E muitas das vezes a gente fala de procrastinação de algo grande. Por exemplo, eu tenho uma meta grande, eu quero, por exemplo, guardar 100 mil reais e eu fico procrastinando, eu fico gastando dinheiro com bobeira e tudo mais. Mas a procrastinação está nas pequenas coisas também. E muitas das vezes a gente não se atenta a isso. E por que eu estou falando dessas pequenas coisas? Porque são as pequenas coisas que acabam virando um hábito. Então, quando você faz as pequenas coisas ali, vou deixar lavar a louça, em vez de eu lavar a louça hoje, eu vou lavar ela amanhã, de manhã, estou cansado, cheguei cansado do trabalho, vou deixar para depois. Então, tudo que você deixa para depois, isso vai gerando um hábito, gera uma programação mental em você e acaba quando você vai fazer grandes coisas e tem que fazer coisas importantes, você acaba deixando para depois. E aí você não faz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá chiando o som, a Dani tá falando que tá chiando. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui, Dani. Tá chiando o som. Vamos lá. Mas tá me ouvindo legal, gente? Tá me ouvindo aí, mesmo chiando? Vou tentar ficar aqui assim na frente do vento. Vou pedir minha ajudante ali. Se a Juliana estiver me ouvindo aí e puder virar o ventilador pra lá, já me ajuda. Amor, se puder me ajudar aqui, não vai aparecer não. Só vira o ventilador pra mim, por favor. Minha ajudante aqui de palco. Vamos lá. É o vento, Dani, do ventilador. Vou fazer um pouquinho. Tá bom. Melhorou? Melhorou aí, pessoal? Se melhorou, dá um joinha aí. Vamos lá, que o Rio de Janeiro tá quente, gente. Quem não tá no Rio de Janeiro não sabe o calor que tá fazendo no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tá quente, a gente tá aqui improvisado aqui na sala, então é isso aí. Vamos que vamos. Então, eu espero ter melhorado. Vou continuar. O que eu tava falando aqui? Então, eu tava falando que a procrastinação, às vezes, ela começa nas pequenas coisas. E eu ia dar um exemplo comigo, por exemplo. Eu era um cara que, nas pequenas coisas, eu deixava para depois. Muitas vezes eu deixei para depois. E aí, quando chegava nas coisas importantes para tomar decisão, para agir, para entrar em ação, eu não fazia. Eu deixava para depois e perdia aquele time. Entendeu? Perdi o time ali do momento, da oportunidade, não importa. Eu perdi o time. Eu vou dar um exemplo aqui. Contar uma história aqui que aconteceu comigo na época que eu trabalhava com multinível. Na época que eu trabalhava com o pessoal da Rinode. E quem trabalha no multinível sabe que a gente tem que ir lá apresentar o plano, mostrar o produto e tudo mais. E teve uma oportunidade de eu estar lá de eu fazer um contato com a pessoa e eu falei, não, depois eu faço contato, não sei se meu amigo vai querer e tudo mais, e deixei para depois. E literalmente eu deixei para depois, fui deixando para depois. Esse meu amigo, ele conheceu o projeto, começou o projeto com outra pessoa. Quando eu fui contactar ele, já estava lá com outra pessoa, encontrei ele num evento. E ele falou, tu nunca me chamou? Tu tá aí há quanto tempo tu nunca me chamou? Por quê? Porque eu procrastinava, eu deixava para depois. E isso acontecia nas pequenas coisas, eu comecei a observar nas pequenas coisas. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo, eu não sei se vocês fazem isso. E eu estou evitando fazer isso. Hoje eu estou com uma meta de dormir aproximadamente 5 horas por noite, ou um pouco mais, tá? Tem que passar de 5 horas, não pode ser menos de 5 horas e pode ser mais, não tem problema. Vai depender do meu momento, da minha noite. O que eu estou fazendo? O que eu fazia antigamente? Eu botava o relógio para despertar. Eu não tinha uma meta a hora que eu queria acordar. Vou acordar um pouquinho mais cedo. Botava o relógio para despertar. Só que eu botava um pouco mais cedo do que o necessário. E aí, quando ele despertava, eu ia lá e botava no soneca. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Botava no soneca e dormia mais um pouquinho. Depois botava no soneca de novo. Cara, aquilo ali eu já começava o dia procrastinando. Porque eu não levantava, eu não acordava. Eu não fazia o boot cerebral de manhã. Então, o que acontecia? Eu já começava o dia procrastinando. O que acontecia com o meu dia? Com o meu trabalho, ele não rendia. Eu deixava as coisas para depois. Eu marcava a reunião para depois. Eu fazia algo que eu tinha que olhar ali importante do meu trabalho, ou do meu dia a dia, ou de um projeto que eu queria começar. Eu deixava para ver depois, eu começava a ler o livro depois. Então tudo eu ficava para depois daquele meu dia. E aí chegava no final do dia eu ficava esgotado. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês alguma vez.
Mas o soneca do telefone, ele é algo muito ruim, muito ruim. Porque ele faz você já começar o dia procrastinando. O que eu faço hoje? Como é que eu venci isso hoje? Eu peguei aí o meu despertador e eu botei ele longe da cama. Primeira coisa, eu botei o celular longe da cama. Deixa... Isso aí, Dani. Deixa o cérebro mal educado. Foi a hora que estava acontecendo. Eu estava criando um hábito na minha cabeça, no meu dia a dia. E aí, o que aconteceu? Eu peguei esse celular. Agora eu boto meu celular longe da cama. E a Juliana tá aí na live, ela é prova disso. E eu boto para despertar num horário específico. Eu acordo no horário, às vezes eu levanto. Por exemplo, muitas das vezes agora a gente tem a Mariana, né? Então eu levanto, faço a mamadeira da Mariana, dou uma mamadeira para ela. Muitas das vezes ela me acorda antes do despertador. Então eu já criei o hábito de não botar no soneca, de acordar. Entendeu? Então eu acordo. Então se eu chego à noite, eu falo, cara, eu tô me sentindo mais cansado, eu quero dormir um pouco mais, eu boto para despertar um pouco depois. Mas nunca vou deixar para despertar naquele horário, 5 horas da manhã, e depois botar para acordar de novo 5h30. Então eu sempre vou acordar. Então isso é algo que eu fiz. Mas vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas, eu queria saber de vocês aí. Por que a procrastinação atrapalha muito hoje? E por que vocês acham que estão procrastinando? Me fala aí um pouco sobre vocês. Se vocês já passaram por isso, que eu contei aqui ou não. Me conta aí, vamos interagindo. A gente tá 10 minutos de live aí. O que eu vou pedir pra vocês, galera? Vamos botar nesse aviãozinho aqui? Eu vou botar no aviãozinho. Tinha umas pessoas aqui que falaram que queriam participar da live, então eu vou mandar aí pra 10 pessoas. Vamos lá, vou pedir pra vocês mandarem também. Pra 10 pessoas aí. Pra gente... O que eu vou falar agora são dos 4 passos que eu uso no meu dia a dia para poder vencer a procrastinação. Então eu vou pedir para vocês aí anotarem, que vocês anotarem. Se vocês tiverem que anotar, anotem. Ou se vocês tiverem alguma dúvida depois, não tem problema. Me manda no privado, acessa lá o grupo do Telegram, entendeu? E a gente vai estar ali trocando experiência. Então eu vou falar desses 4 passos para a gente vencer a procrastinação, beleza? Por quê? Porque a procrastinação, ela é uma parada que, tipo assim, eu acredito muito nisso, tá? Tava conversando hoje com a Dani e a gente tava falando um pouco sobre isso e ela falou uma parada muito importante. Muitas das vezes a gente deixa as coisas importantes da nossa vida para depois porque elas não estão alinhadas com o nosso propósito. E propósito é um assunto para outra live. Mas se você tá deixando se você tem algo dentro de você que você não tá fazendo, que você não tá agindo, é porque esse algo não tá alinhado com o teu propósito maior. E é por isso que tu tá deixando para depois. E eu não entendia isso. Na época que eu deixava as coisas para depois, eu não entendia. Por que eu deixava as coisas para depois? E aí eu deixava para depois e eu não entendia que não estava ligada com o meu propósito, que ela estava ali e não estava sendo uma coisa boa para mim, que aquilo não era o caminho que eu tinha que trilhar. Eu não entendia isso. E eu deixava para depois. Então, muitas das vezes, você está deixando para depois de forma inconsciente por conta disso. Porque aquela ação não vai te levar no teu propósito, ou não vai te inspirar. Eu costumo dizer que quando você procrastina demais, é porque aquele algo não vai te trazer um resultado inspirador para você. Então, para pensar um pouco nisso, tá? E aí eu vou te ensinar 4 passos para você rever isso tudo. No final da live, você vai entender como que você tem que fazer para poder parar de procrastinar, ou então você vai entender que o que você está procrastinando hoje não tem nada a ver com o que você quer conquistar. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é você se atentar às pequenas coisas. Lembra lá que eu falei que às vezes eu deixava a louça para depois, que às vezes eu deixava a leitura do livro para depois, que às vezes eu deixava a sonequinha lá me dominar minha mente. E aí eu entendi que eu tinha que fazer essas pequenas coisas. Por exemplo, eu tenho que fazer a mamadeira da Mariana. Cara, eu tenho que fazer agora a mamadeira dela. Eu não posso deixar para depois. Eu não tenho que fazer outra coisa antes. Se ela é importante, eu tenho que fazer. Então, uma coisa pequena, é uma coisa mínima do meu dia a dia que eu tenho que fazer na hora, naquele momento.
por exemplo, eu tenho que lavar a louça. Vou lá, vou lavar a louça. Eu almocei, eu jantei, cheguei e sujei a louça. Então eu tenho que lavar a louça. Depois eu não posso deixar a louça dormir para outro dia. Então eu vou lá, vou lavar a louça. São as pequenas coisas. Por exemplo, você botou uma meta, você quer ler um livro novo. E aí você quer ler ali de 5 a 10 páginas por dia. E aí você não lê o livro, você deixa para depois. Ah, vou ler depois, vou ler no final do dia. Se você não determinar um horário para aquelas pequenas coisas, aquilo vai gerando um hábito. E daqui a pouco, quando você tiver que tomar uma grande decisão, você não está dominando a sua mente, você está deixando para depois. E aí você vai deixar para depois, vai deixar a oportunidade passar. E você não quer deixar essa oportunidade passar. Então comece a dominar as suas pequenas coisas, as suas pequenas atitudes. Beleza? Tá travando aí, a Maria Luca tá falando que tá travando. Pessoal, tá me ouvindo? Tá travando? Como é que tá? Deve ser na internet, pessoal. Aqui, pra mim aqui tá tranquilo. Se estiver travando aí, fala. Mas vamos lá. Então o primeiro passo é esse. Pequenas coisas. Então anota aí, pequenas coisas. Me diz aí, vocês que estão aí na live, tem 5 pessoas, me diz aí você. Qual é a pequena coisa hoje que você não domina? Qual é a pequena coisa hoje no teu dia a dia que você deixa pra depois? Faz sentido pra você o que eu tô falando? Me diz aí, interage comigo, vamos lá. A Glaucia falou que tá tudo bem. Oi, Glaucia, tudo bem com você? Me diz aí, pessoal, fala aí, bota uma palavra aí. Exercício. Exercício eu sempre deixo pra depois e nunca faço. A caminhada do dia. Por exemplo, tinha uma coisa que eu deixava pra depois. Não vou sair com as cachorras agora não, pra passear. Vou passear depois. E aí, vou passear depois. E aí eu nunca passeava com ela, entendeu? Então, me diz aí alguma coisa que vocês deixavam para depois. A leitura do livro, ó. Já tive 2 começos. Isso acontecia. Vou dar uma dica aqui legal, tá? A segunda dica vai de encontro a isso, Glaucia. Então a primeira dica, comece nas pequenas coisas. Faça uma lista, e o Wellington também falou do livro, ó, que deixa para depois. Eu fazia muito isso também. Então você vai fazer uma pequena lista dessas pequenas coisas que você está deixando para depois. E o que você vai fazer? O segundo passo. O segundo passo, você vai criar o círculo do Zorro. O que é o círculo do Zorro? Me diz aí, o que é o círculo do Zorro? O círculo do Zorro, você vai pegar essa pequena lista e você vai escolher uma coisa. Uma coisa que você quer dominar. Então você vai pegar ali, você vai cercar essa pequena coisa, você vai botar, por exemplo, o que é o círculo do Zorro? Você circula aquele perímetro. Lê um livro. A galera falou do livro aí. Vou usar o livro aí, ó. Marcar médico. Isso aí eu deixava para depois direto. Juliana me dava esporro direto aqui em casa, mané. Porque eu chegava, tem que marcar médico, tem que pagar não sei o que, tem que pagar aquela conta. Deixava para depois. Até uma vez que a gente ficou sem internet, porque eu deixei para depois, não paguei a internet e ficamos sem internet. Então, como é que eu fiz isso? Fiz uma lista de pequenas coisas que eu tava deixando para depois. Eu sentei com a Juliana, falei, cara, o que te incomoda? E ela foi falando, isso. Cara, senta com o Wellington aí, que é casado, senta com a tua mulher e pergunta a ela o que você tá deixando para depois que tá incomodando ela. Isso é engraçado. E aí, pequenas coisas, faz a lista. Segunda coisa, círculo do Zorro. Como é que funciona isso? Escolhe essa pequena coisa, escolhe uma delas e você fala assim, cara, isso aqui eu vou fazer todo dia, eu vou dominar esse assunto. Sei lá, o pessoal aí falou de livro, vou usar o livro como exemplo. Eu vou ter uma meta, tal hora do dia, sei lá, no final do dia, 10 horas da noite, antes de dormir, eu vou ler 5 páginas do livro. Cara, 5 páginas, tu leva 10 minutos para ler. Se tu ler com calma, 15 minutos. Para ler 5 páginas, vai. 15 minutos. Então tu vai botar lá, eu vou ler 5 páginas do livro tal, todos os dias, 10 horas da noite. Então você já sabe que você tem que dominar aquilo. Enquanto você não dominar esse assunto, você não passa para o outro. Você não passa para o outro, tá? Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu comecei a ler 5 páginas, eu já leio 10. Para mim, 10 é o suficiente. Mas tem dia que eu estou inspirado, eu estou com tempo, eu leio 20. E é todo dia de manhã, eu estou acordando 1 hora mais cedo do que eu costumo acordar para pegar o ônibus do trabalho, para eu poder fazer essa leitura de 10 páginas por dia. E aí eu estou compartilhando até aqui no Instagram, toda noite, um trecho um insight desse livro. Então o livro, essa dica é muito legal. Por exemplo, outra coisa, quando eu dominei isso, eu falei, cara, qual é o próximo passo?
da lista. Ah, sei lá, lavar a louça. Eu sempre deixava a louça para depois. Ah, não quero lavar hoje não, amanhã de manhã eu lavo. Aí eu não lavava, tomava esporro da Juliana, lógico, né? Então o que eu faço hoje? Eu lavo a louça. Então eu não vou dormir sem lavar a louça. A não ser que a gente entre num acordo aqui. Não, pô amor, deixa para depois e tal. Mas normalmente eu lavo na hora, beleza? Outra coisa que eu faço e pode servir de exemplo para vocês. Uma coisa legal que a gente estava conversando aqui em casa hoje. Muitas das vezes eu deixava para marcar médico ou pagar uma conta depois. Hoje eu já acordo, vamos supor, eu recebo determinado dia do mês. Então eu já acordo e já pago as contas que tem que pagar. Entendeu? Então eu já compro as coisas que tem que comprar. Por quê? Eu já não deixo para depois. E aí a gente vai entrar no terceiro passo. O que isso está acontecendo? Quando você faz o círculo do Zorro, você domina uma área, você está dominando, está criando um novo hábito. E você só substitui hábitos. Você não tira um hábito e apaga ele. Você substitui um hábito por outro. Então, eu quero tirar um mau hábito. Então eu vou ter que botar um bom hábito no lugar dele. Por exemplo, beber água. Vou beber minha água aqui. Era um hábito que eu não tinha. Eu não bebia muita água. Como é que eu passei a ter? Eu tenho garrafinha em tudo quanto é lugar. Eu tenho garrafa na geladeira minha. Eu tenho garrafa na minha mesa de trabalho. Eu encho água, encho para todo mundo lá no trabalho. Por quê? Porque é um hábito que eu quero criar. Para eu tirar o hábito de não beber água, eu tenho que criar um novo hábito de beber água. Então um hábito ele substitui o outro. Ele acaba com outro hábito. Então faz esse teste. Cria o círculo do Zorro, faça a pequena lista, cria o círculo do Zorro e substitua o hábito. Beleza? Por que isso? Porque quando você substitui o hábito e vai fazendo aos poucos, você dá um passo de cada vez. Não tente correr, não tente fazer, não, agora eu não vou procrastinar mais, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Cara, não vai. Aí você vai se frustrar. E aí você vai voltar a procrastinar naquela pequena coisa. Então, dê um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Faça uma coisa de cada vez que você vai parar de realmente procrastinar. E aí a gente vai entrar no quarto e último passo. Só que esse quarto passo, ele é um pouco extenso. Ele é um passo grande. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Lembra? Porque a gente tem as tarefas. E hoje vai ter uma tarefa ao vivo aqui. E eu quero fazer com vocês aí. Então, se vocês estão me ouvindo, se tá fazendo sentido até agora pra vocês, manda um joinha assim pra mim. Fala assim, tá fazendo sentido. Manda um ok pra mim aí, por favor. Se tá fazendo sentido. Ó, o Wellington falou boa. Lucimar entrou aí. Oi, Lucimar. Patrícia Lira. Henrique Santos. Ó, a Dani falou, quero voltar a correr. Dani, vai voltar a correr, Dani. Eu tô aqui na sauna aqui, ó, porque tô reclamando do ventilador. Ó, tá fazendo sentido. Obrigado aí. Dinho, Taliba. Pô, valeu, cara. Um abraço. Tá fazendo sentido. Beleza. Vamos lá. Como eu falei no início da live, pessoal, tem várias outras coisas que você pode fazer para parar de procrastinar. Mas essas 4 coisas, esses 4 passos, fizeram muito sentido para mim e me ajudaram realmente a parar de procrastinar. Me ajudaram, por exemplo, a fazer live todo sábado. Porque eu deixava para depois, eu ficava... o medo te paralisa, o medo te faz procrastinar também, tá? Então o medo faz você não entrar em ação. E lembra, quando você entra em ação, você abre o caminho. Quando você dá o primeiro passo, você abre o caminho. E vai abrindo o caminho e vai te gerando mais resultados, tá? Ó, o Carlos, eu posso falar teu apelido aqui, não posso? O Charlinho, ele falou assim: comecei a malhar, no início foi difícil, essa quebra de procrastinação, mas hoje sinto até falta de não ir, porque tu acaba substituindo o hábito. Eu lembro que você primeiro começou a caminhar, depois que você começou a caminhar, aquele círculo pequeno, você se inscreveu na academia. Depois que você se inscreveu na academia, você começou a ir. Então você gerou um novo hábito na tua mente. E depois de 21 dias, cara, você fazendo isso, já era. Já era. Não tem como mais mudar. Já enraizou na sua mente um novo hábito. 21 dias você fazendo algo consecutivo, você cria um novo hábito na tua mente. Beleza?
Então vamos lá, quarto passo, agora eu quero que vocês se concentrem. Quem tiver aí em casa, puder anotar no papel, beleza. Quem não puder, vai lá no Telegram, depois eu mando esse exercício para vocês. Eu mando o arquivo para vocês, vocês imprimem em casa, vocês podem copiar, podem fazer com outras pessoas, não tem problema nenhum. Isso aqui não é meu, isso aqui é um aprendizado que eu tive ao longo dos anos de treinamento que eu participei e eu tô aqui só compartilhando com vocês e fez sentido para mim. Espero fazer sentido para vocês, beleza? Vamos lá. E aí eu tenho uma colinha aqui, que eu vou olhar da colinha. Quarto e último passo para você vencer de vez a procrastinação. E a gente vai chamar ela de quê? Rota da ação. O que é a rota da ação, Marcelo? É você entrar na rota de agir, de fazer. Você vai criar o hábito agora de agir agora. E eu vou te mostrar mentalmente como você faz isso. Como você vai mentalizar isso agora. Você vai fazer agora. Essa tarefa não vai ficar para depois. Lá na tarefa de autoconfiança, eu deixei vocês anotarem e fazer depois. Não, essa você vai fazer agora comigo, beleza? Então vamos lá. Tem que estar comprometido aí. Quem vai fazer, manda o joinha. Vamos lá. Primeiro de tudo, cara, por que você hoje procrastina em muitas coisas? Principalmente nas coisas importantes da sua vida. Por que eu procrastinava? Porque eu não tinha uma meta clara, grande na minha mente. Porque eu não tinha pra mim algo grande que eu ia fazer, que eu queria realizar. Então quando eu anotei, quando eu mentalizei essa meta grande, uma meta grande, já começou a fazer tudo começou a mudar à minha volta, porque eu comecei a agir para chegar de encontro àquela meta grande. Então assim, algumas metas que eu conquistei grande. Por exemplo, a gente morava, na época, em Campo Grande, numa kitnet. E a gente tinha vontade de ir para uma casa maior. Só que eu fui criado em uma casa pequena. E as casas grandes eram de familiares, bem-sucedidos e tudo mais. E eu falava, cara, um dia eu quero ter uma casa grande, eu quero ir para um lugar maneiro, para morar e tal, com 2 quartos para receber meus amigos e tudo mais. Só que eu nunca agi em relação àquilo. Então, quando a gente chegou e escreveu e mentalizou isso de uma forma clara, como é que era, fez todo sentido para mim. Eu usei essa ferramenta da rota da ação, tá? Outra coisa, a viagem para Disney foi algo que a gente sempre deixava para depois. E como que a gente realizou? Usei essa ferramenta também de rota da ação. Então, por isso que ela faz todo sentido para mim. E eu quero fazer agora com você. Então, o que você vai fazer agora? Vamos lá. Eu quero que você agora pense aí em algo grande que você quer realizar. E não pode ser muito longo. Tem que ser nos próximos, pelo menos, se for nos próximos 3 anos, ótimo. Ótimo, tá? De 3 a 5 anos. Qual é algo grande que você quer conquistar na sua vida? Que você quer pra você? Se você quiser anotar, você anota. Se você não quiser escrever aqui, não tem problema. Só pensa nela, mentaliza ela. Tem que fazer sentido pra você, galera. Tem que fazer sentido. É agora, é na prática, é a Vera. Entendeu? Quem sabe faz ao vivo. Então vamos fazer ao vivo. Beleza? Mentalizou? Quando você mentalizar, tiver bem claro o que você quer conquistar, você bota um ok pra mim assim, um joinha. Bota um joinha aí pra mim. Beleza? Bota um joinha aí. Se tá fazendo sentido, bota um joinha. Vamos lá, mentaliza aí, mentaliza. O que você quer conquistar de grande, de extraordinário na tua vida? Nos próximos 3 a 5 anos. Onde você quer estar? Mentaliza isso, beleza? Mentalizou? Fechou o olho? E agora eu quero te perguntar. O que você está fazendo? O que você está fazendo agora? Imagina você lá, conquistou. Imagina que chegou agora, daqui a 3 anos. Você conquistou essa meta. O que você está fazendo agora? Pensa aí. Pensa qual é a tua atitude, o que você está fazendo. E depois do que você está fazendo, o que está acontecendo à tua volta? Imagina a sua volta, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Quem está com você aí? Você está sozinho? Tem alguém com você? A sua família está com você? Fala, pensa. Não precisa escrever nada, galera. Só pensa
Depois vocês vão me dizer se está fazendo sentido para vocês. Essa meta grande, tem pessoas comemorando com vocês? Como é que está esse ambiente aí? Dessa meta dos próximos 3 a 5 anos. E agora a pergunta final que eu quero fazer para vocês. Como vocês vão comemorar, como você vai comemorar essa conquista? Você conquistou, como você está comemorando? Qual vai ser o grito, qual vai ser a frase? Agora eu quero que você escreva aí. Se fez sentido para você, se você conseguiu visualizar, você escreve aí qual a frase que você vai falar para comemorar. Quando eu fiz esse exercício, uma frase, eu falei, porra, consegui! Então, qual vai ser a frase que você vai falar, que você vai gritar, que você vai externar para dizer que você conquistou essa grande meta? Vamos lá, escreve aí para mim. Deus é bom todo o tempo. Marcelino escreveu aí. Boa, Marcelino. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Ó, 30 minutos. Eu cumpri meu acordo, hein, gente? 30 minutos de live. Eu sou foda. Isso aí, Patrícia. Muito bom. Sou foda. Vamos lá, pessoal. Mais um minuto, mais 10 segundos aí para vocês escreverem o que você vai falar, o que você vai externalizar lá quando você conquistar a tua meta. Eu sou foda, Deus é bom, vitória, feliz da vida. Não sei se eu falaria, mas eu daria um sorriso com muita satisfação. Pô, isso aí, cara. Consiga imaginar isso, sorri aí e sente e puxa esse sentimento para você. E agora, o que eu quero falar para vocês, galera? É o seguinte. Quando você tiver lá na frente, usar esses 4 passos, de ter uma lista pequena, começar a dominar uma delas, depois você ir lá e passo a passo, você sempre vai lembrar da sua meta principal, que pode ser essa ou que pode mudar. A Dani escreveu aí, gratidão. Que pode ser essa ou que pode mudar. Você pode mudar ao longo do caminho a sua meta, o seu objetivo principal. Mas lembre sempre de pensar como que você vai se sentir e qual vai ser o sentimento e como você vai comemorar. Porque quando você for agir em algo importante, quando chegar aquele momento que você tiver que tomar uma decisão ou tiver que fazer alguma ação para aquele propósito, para aquela meta, lembra que eu falei lá no início, que eu estava conversando com a Dani? Se tem um propósito definido ali, vai fazer sentido você agir agora. Então, você vai agir agora no presente e você vai pensar, cara, o que eu estou fazendo hoje que eu vou chegar lá na frente, eu vou comemorar. E eu vou estar com essas pessoas que eu estava, por exemplo, a minha família, os meus amigos, as pessoas que mais importam para mim, elas vão estar do meu lado ali comemorando, elas vão estar felizes. E aí você não vai deixar, você vai vencer a procrastinação, você vai agir, você não vai pegar o teu tempo e jogar no lixo. Porque o recurso mais precioso que nós temos é o nosso tempo. O tempo é um recurso que você não consegue voltar. E todo mundo tem igual. Todo mundo pode começar com dinheiro mais do que o outro, todo mundo pode começar numa família diferente da outra, numa realidade diferente do outro, com condições diferentes do outro. Mas o tempo, ele é o mesmo para todo mundo. É o recurso mais justo que existe na face da Terra. Porque com o tempo, você tem 24 horas. Ó, o Dinho tem 24 horas, a Dani tem 24 horas, a Glaucia tem 24 horas, a Patrícia tem 24 horas, eu tenho 24 horas. E é um recurso que todo mundo tem de uma forma igual. Agora, como você usa esse recurso, se você está agindo, se você está criando o hábito de agir em prol do teu objetivo, ou se você não está agindo, também é uma escolha. E você também está usando esse tempo. Quem não faz nada está usando o tempo, está jogando o tempo fora. E quem faz alguma coisa na direção contrária está usando o tempo da forma errada. Mas você está usando o tempo. E você consegue guardar o tempo para usar depois? Você não consegue. Dinheiro você consegue guardar,
algum recurso que você tenha, você consegue guardar, mas o tempo, 1 minuto que passou agora, essas meia hora da live, se a gente não aproveitou aqui, já era, a gente não consegue aproveitar de novo. Ah, Marcelo, mas tu pode deixar a live gravada. Eu posso, mas se você assistir de novo, você vai usar mais 30 minutos do seu tempo. Entendeu? Então, galera, vamos usar o tempo ao nosso favor, vamos usar o tempo para realmente ir de encontro a essa meta. E esse exercício, para mim, é um dos exercícios mais poderosos. Assim, eu acredito muito nisso, porque quando você tem a certeza, tem a clareza na sua mente de do que você quer, de como que você vai comemorar, o que você vai estar fazendo quando você conquistar algo que você já pode conquistar, que você já é. Então, se você mentalizou, é porque já vai acontecer. Se você conseguiu visualizar, é porque já vai acontecer. E se você não conseguiu, cara, não tem problema. Faz esse exercício depois, se concentra, vai para um lugar calmo. Que na primeira vez, às vezes, a gente não consegue visualizar. Mas depois, com treinamento, a gente consegue. Se precisar de ajuda, chama a gente lá, me chama no privado, me chama aqui no direct, tá? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês. Esses são os 4 passos. Faça uma lista das pequenas coisas que você está deixando para depois. Domine uma delas com o círculo do Zorro. Depois, comece em passos pequenos. Dê um passo de cada vez. Faça uma, faça outra, faça outra. E entre na rota da ação. Substitua o hábito e entre na rota da ação. Faça esse exercício da rota da ação. E eu tenho certeza, se fez sentido para você, você vai conseguir mudar. E depois você me marca aí. Se você conseguiu mudar alguma coisa na sua vida, pode me mandar uma mensagem. Se fez sentido para você, me manda uma mensagem depois. Eu vou ficar muito feliz de poder ter contribuído na vida de vocês, beleza? Pessoal que tá chegando aí, tá acabando a live. Deixa eu ler os comentários aqui. O Wellington aí, tem poder quem age. Isso aí, Wellington, tem poder quem age. Eu costumo dizer que o teu nível de poder, ele tá ligado ao teu nível de ação. Então, quando você entra em ação, você aumenta o seu poder. Quando você entra em ação, você aumenta o seu poder pessoal. Muito bom, muito proveitoso. Pode ter certeza que eu vou fazer. Pô, Glaucia, obrigado pelo feedback. Muito bom, a Dani falou aí. Entrou aí mais algumas pessoas aí. Pessoal, vou deixar a live gravada para vocês. Vou tentar, né? Vou compartilhar aqui, vamos ver se ela vai ficar. Porque das outras vezes eu não consegui. Quero deixar aberto aí mais 3 minutinhos para pergunta. A Elaine entrou. Pessoal que entrou agora, a gente falou dos 4 passos para você vencer a procrastinação. A Patrícia falou, parabéns pela iniciativa de compartilhar seus conhecimentos. Obrigado, Patrícia. Você é uma pessoa também que tem compartilhado muito comigo. Sempre que você tem alguma coisa nova, algum insight, você manda para mim. E isso tá só agregando valor na minha vida. E eu não falei aqui no início da live, mas o meu objetivo com isso é transbordar, é realmente compartilhar o conhecimento, é plantar semente. Todos nós aqui na live, nós temos semente para poder plantar, para poder jogar em terras. E quais são as terras dessa semente? São os corações das pessoas. Se tiver uma pessoa aqui com o coração aberto e eu lançar uma semente, essa semente germinar no coração dela, vai gerar frutos e vai atingir outras pessoas que eu nem imagino. Então, o meu objetivo é compartilhar o conhecimento. São 5 anos, gente, investindo em capacitação, treinamento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E eu usei isso no meu dia a dia, na minha família, para fortalecer o meu vínculo no meu relacionamento, para sair, para parar de pensar como um menino e pensar como um homem numa relação, para realmente buscar ser um profissional melhor no meu trabalho. Então, eu não posso guardar isso para mim. O meu objetivo aqui é transbordar esse conhecimento, é passar esse conhecimento adiante e poder, com uma coisa ou outra, influenciar positivamente a vida de vocês que estão aqui, tá bom? Então, obrigado aí por compartilhar. Faz um resumo aí em 3 palavras, em 4. Em 4 palavras. Elaine pediu aí, vamos lá. 4 palavras. Se vocês puderem escrever aí, escreve aí pra mim também, ó. 4 palavras. A primeira, faça uma lista das pequenas coisas que você
não tá fazendo o que tem que fazer. Então, assim, tem pequenas atitudes que você está deixando para depois, está procrastinando. Então, faz uma lista disso. Anote. Aplique a fórmula do círculo do Zorro. O que é o círculo do Zorro? Tu vai escolher uma dessas e vai dominar. Então, tu vai pegar um pequeno perímetro ali e vai dominar aquele perímetro. Ah, eu tenho que lavar a louça todo dia, tô deixando para depois. Então, todo dia tu vai lavar a louça. É tua meta, tua missão de vida não deixar uma louça suja, por exemplo. Então, você vai dominar aquela área e depois você vai aumentando esse círculo do Zorro para aquela lista que tu fez. O terceiro passo é você começar um passo de cada vez. Sempre haja um passo de cada vez. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai se frustrar e aí você vai voltar a procrastinar. Então, faça uma coisa de cada vez, domine um pouquinho de cada vez. E o quarto passo é a roda da ação, que aí eu fiz um exercício aqui ao vivo com a galera. Então, se você não pegou a roda da ação, me chama aí no privado que eu vou te mandar o arquivo, você faz depois, você escreve, você anota, que é você ter uma grande meta. A rota da ação é você ter uma grande meta para os teus próximos 3 a 5 anos e que isso vai te mover no teu dia a dia hoje, tá? Então você manda aí que eu faço o exercício para você. Aí escolheu um para dominar. E o quarto, a Dani. Obrigado, Dani, por escrever aí. Boa noite, Wellington. Valeu, cara. Elaine, conseguiu pegar aí, cara? Conseguiu pegar? Mandou ok aí. Quando você fizer a rota da ação, Elaine, você vai se manter nesse círculo. Porque, por exemplo, se você tem, eu falei aqui no início, se você tem um propósito, as suas ações elas vão estar ligadas a esse propósito. Tá bom? Beleza, ok. Show. Ferramenta de clareza das metas, isso aí. É uma ferramenta que eu posso mandar para você, a gente pode fazer depois, me manda aí num direct que eu vou mandar para vocês, tá bom? Também vou abrir uma caixinha de perguntas, deixem as perguntas aí. E obrigado você que participou da live, você que votou lá para escolher esse tema, foi um tema muito legal. Não, tá show, eu vou deixar gravado aqui, se não ficar gravado eu vou fazer igual eu fiz as outras, eu vou editar ela para encurtar o tempo e vou botar no IGTV, não tem problema, você vai assistir essa live, ou vai estar no IGTV, ou vai estar no YouTube. O que eu peço para vocês que estão aqui? Vai lá no meu link, na minha bio, e entra no nosso grupo lá do Telegram, que a Dani criou. Tem um grupo no Telegram que ela tá mandando várias dicas lá maneiras, então vamos lá, vamos ajudar a Dani, tá? Nesse grupo, e eu tô lá também compartilhando. Também eu vou pedir para vocês o seguinte, eu tô com uma meta de chegar a 200 pessoas no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Então você vai me ajudar lá, você vai compartilhar o meu canal do YouTube, beleza? E eu vou compartilhar agora aqui uma postagem hoje no meu feed. Então você vai lá, vai comentar aqui o que fez mais sentido para você nessa live. Então tira o print aí para mim, vou fazer um sorriso, tira um print, me marca nos stories, me ajuda, vamos disseminar, vamos plantar, vamos jogar essa semente, galera, para outras pessoas pegarem essas sementes, tá bom? Me ajude a plantar essas sementes que eu quero plantar. Então vamos lá, vamos tirar um print, vou fazer a pose aí. Vamos lá de novo. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Vamos compartilhar, vamos lançar semente. Conto com vocês aí nessa pegada. Minha missão não é sozinho, porque eu acredito o seguinte, gente. Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém faz sucesso sozinho. Então, conto com a ajuda de vocês e podem contar comigo sempre que precisarem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima live, até semana que vem. Valeu! Valeu, Dinho! Porra, um abraço, moleque! Tamo junto!